Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente aqui retorna aos nossos estudos do Neto Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 10 de março de 2025, nós estamos estudando o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, né? Que fala assim: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimonos, de graça recebeste, de graça dai. No último estudo, nós vimos a parte do curar enfermos e do erguei mortos, certo? E hoje a gente vai ver a questão do purificai leprosos, tá? Então, é interessante porque o leproso, ele é um enfermo também, como, como a gente já comentou na questão do curar enfermos, né? Mas digamos assim, que é uma enfermidade mais grave, né? Uma enfermidade mais acentuada. O leproso, ele tinha úlceras, ele acabava ficando até desfigurado. Então, era uma questão muito problemática para a época, né? Eles tinham muito receio disso. Então, realmente, para a época, aí era ainda uma coisa muito, 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 muito problemática, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, gente, e a gente vai comentando aos pouquinhos, tá? Então, o leproso, basicamente, ele apresenta ulcerações na pele. No aspecto espiritual, um leproso, ele traz o perispírito cheio de chagas, devido ao distanciamento com as leis divinas, como, por exemplo, a criminalidade e a violência. A lepra pode apresentar a dissolução da estrutura física, aparecendo as chagas. Um corpo físico que não se alimenta adequadamente pode causar sérios danos ao organismo, até mesmo o desfalecimento. Um espírito leproso pode ser aquele que não se alimenta da verdade, se intoxica com ilusões, se intoxica com vícios morais. Pode apresentar-se desde um mau humor extremo, que não respeita nem os familiares ou outras pessoas, até a violência, o vandalismo, a corrupção, em todas essas situações, ferindo os direitos dos semelhantes. São chagas dolorosas ao encarnado e principalmente ao desencarnado. O leproso são as marcas que são evidentes em nosso corpo, a famosa somatização. Somatizamos muito das nossas aflições, dos nossos tormentos íntimos. Eu pus aí a Aloísio entre aspas, porque eu meio que transcrevi o que o Aloísio comenta a respeito da questão dos leprosos, tá? No miudinho do Evangelho lá, tá bom? Então, na verdade, é uma enfermidade, a gente já falou sobre enfermidades, mas é uma enfermidade que acaba sendo muito mais grave, né? Quando se fala aqui em criminalidade, em violência, foi comentado isso também, né, na semana que a gente viu as enfermidades. Mas aqui a gente considera como uma coisa muito mais séria, né, muito mais grave, vamos dizer assim. Realmente é um distanciamento das leis divinas, da espiritualidade, muito, muito, muito mais agravado, né? Por isso que ele fala a famosa somatização aqui, né, das nossas aflições. Eu peguei, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Por enquanto não tem muita coisa, né? Eu peguei, gente, um texto de um blog. É uma comunidade cristã Novo Tempo. Com certeza não é espírita, né?
Mas eu achei muito interessante o que eles colocaram a respeito da lepra espiritual, e eu coloquei aqui para a gente dar uma lida, e aí a gente vai. Aí vocês vão me interrompendo, aí vão me. Vão, peraí, que está entrando mais gente aqui. Vão me interrompendo à medida que vocês acharem interessante aí, quiserem falar qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Jesus, nessa passagem bíblica, ele comenta essa passagem, né? Lucas 5, de 12 a 16. É quando Jesus cura um leproso, né? Um leproso que procura por Jesus, e então é a cura de um leproso. Ele está comentando uma cura, né? De lepra. Fala, Glorinha. Oi, pessoal. Deixa eu só dar uma pitada, assim. É o seguinte, é sobre a lepra, né? Porque a gente sabe que a lepra ela é uma doença infecto-contagiosa. Então, ela era muito mais contagiosa. Mas graças a Deus está sob controle. Então, no início do século passado, se achava muito assim, em determinadas comunidades, favelas e tudo, então, onde existia muita mistura, né, das pessoas ali. Então, assim, eu fico até um pouco preocupada em generalizar a questão da lepra, doença, né, com a vamos dizer assim, com o que a pessoa. Eu sei que a gente tem que pensar sempre na doença como uma chaga da alma, do espírito, mas eu me preocupo um pouco, sabe, em colocar assim como sendo uma coisa de alguém de um malfeitor, porque eu fico muito preocupada em generalizar. Eu estou falando por mim, entendeu? Eu tive ocasião, ainda na faculdade de Glorinha, medicina. deixa eu só te Oi. interromper um pouquinho. É que tá complicado, pelo menos para mim, para te ouvir direito, para te entender bem. Ah, é? Então, Ah, será que você podia talvez falar um pouquinho mais perto? Porque eu não estou te ouvindo direito. Estou te ah, ouvindo, mas tá é? fugindo algumas coisinhas aí. Deixa eu botar aqui, eu que eu estou no celular, deixa eu botar no 4G, ver se a gente pega melhor. Estou ouvindo melhor? Acredito Está que me sim. ouvindo melhor? Ah, tá. Acho. É só questão assim da lepra, porque eu fico um pouco, vou repetir que eu fico um pouco preocupada, sendo ela uma doença infecciosa, então ela inicialmente se via muito a lepra assim em favelas, nessas comunidades e tudo, em que havia pouca higiene, entendeu? Então eu fico muito preocupada em quando se coloca assim que seria uma coisa de um malfeitor, alguma relação desse tipo, né? Eu sei que a gente tem que pensar sempre numa vida lá atrás. E eu tive a oportunidade de conhecer aqui a colônia do Curupaiti, no Jacarepaguá, não sei se alguém conhece, né? Eu fui uma vez lá. Então, pois é, a gente fazia visitas semanais, né? E, eu tive a oportunidade até de conhecer um pouco mais sobre a vida de cada uma daquelas pessoas que ainda estavam lá. Enfim, ali dentro é uma cidade, né? É uma Uhum. cidade. Então, me causa um pouquinho de receio, entendeu? Quando só se a gente relacionar realmente a uma vida passada, né? Algum comprometimento passado, a questão da lepra. Né? Sim. Era só isso que eu queria colocar, que eu me sinto muito à Sim. vontade. Tá. Tá? Obrigada, desculpa aí, obrigada por me ouvir. Não, imagina. Lília? Oi, eu só gostaria de colocar no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, no capítulo O Leproso Purificado, é capítulo 8º. Daí, ali diz essa cura do leproso, sabe? É um texto aqui no Evangelho dos Humildes muito interessante para a gente entender a lepra da época com a lepra de hoje, como ela estava citando da doença contagiosa, né? Mas dentro do Espiritismo, então, exemplifica o que seria um leproso, na verdade. Só para deixar
um ganchinho, né? Para quem se interessar, para ler no Evangelho dos Humildes, capítulo 8, tá bom? Obrigada. Legal, depois a gente pode ver, eu posso colocar aqui, projetar aqui, a gente pode ler. Mas vamos ler o que está colocado aqui, depois a gente continua comentando. Então, nessa passagem bíblica, Jesus opera uma cura milagrosa de um leproso, né? Esse leproso, ao saber que Jesus estava naquela localidade, foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés. Jesus, num gesto de amor e misericórdia, toca aquele leproso e ministra a cura sobre ele. O homem automaticamente é curado e sai testificando aquele milagre. Pode parecer apenas mais uma cura, mas não é. A lepra era uma das doenças mais estigmatizadas naquele tempo. Por, nesse período histórico, ser uma doença incurável, altamente transmissível e de rápida degeneração. Os leprosos tinham determinadas regras a cumprir nas comunidades judaicas. Deviam morar fora das cidades, nas matas, cavernas ou cabanas. Não tinham permissão de ir ao templo. Se andassem em público, deveriam gritar imundo, imundo, para outras pessoas saberem que ali ia um leproso e passarem ao longe. O indivíduo leproso perdia todo o convívio social e espiritual. Não tinha contato, viu, gente? Está escrito errado. Não tinha contato com sua família, amigos, e muito menos poderia participar das atividades religiosas da comunidade. Assim, quando Jesus cura o leproso, ele não só o traz saúde, mas o reinsere em seu convívio social, restabelecendo seus vínculos afetivos. Então, aqui ele vai falar da questão da lepra, um aspecto físico mesmo, tá? Questões da doença, né? Então, a lepra é uma doença infecciosa causada pelo bacilo tal aqui, que afeta os nervos e a pele e provoca danos severos. O nome hanseníase é devido ao descobridor do micro-organismo causado pela doença, Gerhard Hansen. É chamada de a doença mais antiga do mundo, afetando a humanidade há pelo menos 4.000 anos e sendo os primeiros registros escritos conhecidos encontrados no Egito, datando de 1350 a.C. Um dos primeiros efeitos da lepra, devido ao acometimento dos nervos, é a supressão da sensação térmica, ou seja, a incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente no local afetado. Mais tardiamente, pode evoluir para a diminuição da sensação de dor no local. A lepra indeterminada é a forma inicial da doença e consiste, na maioria dos casos, em manchas de coloração mais clara que a pele ao redor, podendo ser discretamente avermelhada, com alteração de sensibilidade à temperatura e, eventualmente, diminuição da sudorese sobre a mancha anidrose. A partir do estado inicial, a lepra pode então permanecer estável, o que acontece na maior parte dos casos, ou pode evoluir para a lepra tuberculoide ou lepromatosa, dependendo da predisposição genética particular de cada paciente. A lepra pode adotar também vários cursos intermediários, entre eles 2 tipos de lepra, sendo então determinada lepra diforme. Bom, aí ele vai querer falar da questão, falou físico até agora, né? Aí ele vai falar da questão espiritual. Então, um doente de lepra é alguém que tem uma mancha ou manchas na pele com clara perda de sensibilidade. Então, o que isso vai pensar? A gente pode pensar espiritualmente falando, né? Então, a lepra espiritualmente falando, a gente vai ver aqui, ó. Igualmente, a lepra física, a lepra espiritual, ataca um dos principais sistemas do ser espiritual, a sensibilidade.
Se a lepra física priva o indivíduo ter sensações como dor, calor, frio, dentre outros, a lepra espiritual retira do indivíduo sua capacidade de sentir Deus e de sentir o próximo. Com relação a Deus, né? O leproso espiritual tem sua capacidade de se relacionar com Deus limitada ou nula. A pessoa perde o sentido de importância e necessidade de Deus em sua vida. A pessoa não tem noção, mas simplesmente não consegue mais sentir a presença de Deus consigo e, pior ainda, já não acha mais importante ter Deus consigo. Quantos desdenham de nossa busca por Deus, de nossa vida de oração, ou até mesmo se acham superiores intelectualmente, porque não precisam mais de Deus? São leprosos espirituais, pessoas que perderam a sensibilidade por Deus e estão doentes. Então, na verdade, aqui a gente está falando, a gente vai pensar, né, nessa parte espiritual, né? É lógico que a parte física, como a Glorinha estava lembrando aí, tem vários aspectos para se considerar, né? Mas no lado espiritual, o que representa falar que ele é um leproso espiritual, né? É isso que a gente está buscando, tá? Falou aqui que ele não tinha sensibilidade nem a Deus, nem ao próximo, né? Então, com relação ao próximo agora. Então, muitas pessoas perderam a sensibilidade para com aqueles que estão à sua volta. Afastam-se e acham que os outros estão longe de si. Veem a dor dos outros, mas não sentem nada, ou seja, não tem compaixão nenhuma, não tem, né, acha nada, né, na verdade. Perdem o desejo de estar perto daqueles que os amam. Isolam-se e acham que estão bem assim, estão doentes. Então, a falta da sensibilidade, né, é a indiferença total ao sofrimento do outro, à necessidade do outro, né? A pessoa que realmente não se afeta em nada, não se sensibiliza em nada com relação ao sofrimento das pessoas que podem estar perto dele, e não se nem com as pessoas que o amam, né? Ele acaba se afastando, fica longe, enfim, é uma questão complicada. Então, com relação à cura da lepra, a cura tem a parte física, mas tem a parte espiritual, e nós vamos pensar na parte espiritual, né? Como ser curados da lepra espiritual? Primeiro, como toda enfermidade, né? Por menor que ela seja, a gente tem que reconhecer que a gente está doente. Óbvio, né? A gente só procura um médico quando a gente identifica na gente uma doença, a gente reconhece que tem algum desequilíbrio, alguma questão no nosso corpo, né? Não adianta querer ser curado se você continuar se enganando, achando que está tudo bem, tudo legal. O processo de cura começa pelo reconhecimento da doença. Isso vale não só para a lepra, obviamente, né? Para todas as enfermidades, né? Isso a gente já falou bastante na reunião passada, né? Aquela questão do estar com o coração aberto, receptivo, para receber as bênçãos do mais alto, né? A gente falou bastante sobre isso. E ir ao encontro de Jesus, obviamente, né? O segundo passo é buscar o remédio. Primeiro você admite que está doente, depois você procura o remédio. Então, o segundo passo é buscar o remédio. E, diferentemente da lepra física, não existe fórmula química, mas somente uma pessoa pode curar: Jesus. Desde que, na verdade, ele não cura, né? Ele cura desde que você se reconheça enfermo e que você tenha dentro do seu coração a disponibilidade para encontrar essa cura, né? Então, o que Jesus fez com aquele doente? Ele tocou o doente e ministrou a cura, né? Então, tocar o doente, a primeira ação que Jesus tem é de restabelecer a sensibilidade, porque Jesus toca. Jesus o toca. E após restaurar a sensibilidade, Jesus cura, enviando-o
de onde você saiu, restabelecendo seus laços afetivos, dando-lhe chance de começar de novo. Porque lembra que o leproso, na época, não era que ele tinha que ficar longe da cidade, ele não podia chegar nem perto da família, né, não podia chegar no templo, não podia, ele tinha que ficar totalmente isolado, totalmente longe, né? É como se ele tivesse morto para as outras pessoas, né? Então, ele ministrando a cura, ele restabelece todos esses laços afetivos para o leproso, ele reintroduz o leproso na vida, né? Na vida social, na vida familiar, na vida com os amigos. Essa que é a questão da cura, a importância da cura aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu vou colocar um outro parecer aqui da irmã Ila, que aqui eu transcrevi também de um podcast que ela fez, que ela falou da questão da lepra, né? Fala, Jussarinha. Boa noite para todos. Isso me faz lembrar de novo Alcione, né? No Renúncia, né? Quando ela fala que a gente deve conhecer realmente o Evangelho, ler o Evangelho, tentar entender, refletir, para começar a sentir e vivenciar. Então, essa questão da gente refletir, da gente sentir, é o começar a aceitar esse remédio, começar a trabalhar esse remédio por dentro, entendendo. Quando ele fala vivenciar o evangelho, é tentar a gente mudar, é a nossa reforma íntima. Aí sim é o ministrar a cura, na minha cabeça, tá? Seria isso. Muito bom, Jussarinha, obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Olha, a irmã Ila fez um comentário que eu achei muito interessante. Na verdade, ela estava falando da questão do inferno. A irmã Ila é uma freira católica, né? Mas que ela estudou teologia, ela fez pós-graduação na Carta aos Hebreus, e ela vive fazendo palestra em centro espírita, né? E isso aqui foi um trecho de um podcast que ela fez para Haroldo. Então, para os católicos, né, o inferno é a condição de desfiguração da humanidade. Então, ó, o ser humano, isso é fala dela, tá? Que eu só transcrevi aqui. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quando ele se fecha na raiva, no egoísmo, na revolta, na rebeldia, ele vai se tornando desfigurado. Ele perde essa semelhança com Deus. O leproso é o desfigurado fisicamente. Então, as civilizações antigas matavam os leprosos, porque o consideravam maldito, porque desfigurou. Ele era considerado um cadáver em vida. Mas Israel não matava o leproso. Ele considerava que o leproso tinha um assunto com Deus. Então, quem tem que tocá-lo é Deus. Gente, Lilian, por favor, se você quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha e fala, porque eu não consigo ler o que tá sendo colocado aí, tá? Então, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, ok, tá tudo certo, obrigada. Eu penso que eu poderia contribuir no chat, mas é que realmente fica difícil, mas pode deixar então, tá? Eu não quero interromper. Obrigada. Não, porque você me desculpa, mas é que eu não consigo ler. Então, agora eu entendi, tudo bem. Eu estou participando, pode deixar, obrigada. Tá, então vamos voltar aqui. Ó. Israel não matava o leproso, mesmo porque dentro das leis dele, né, eles tinham os 10 mandamentos de Moisés, né? Que tinha lá o não matar. Então, eles não podiam matar. Considerava que o leproso tinha um assunto com Deus. Então, quem tem que tocá-lo é Deus. Ele tem que resolver o problema dele com Deus, porque ele estava desfigurado. Esse era o conceito que eles tinham na época, tá? Continuando. Então, para o Antigo Testamento, é um mal que sai, um mal muito grande que tem dentro dele, né?
que não cabe, é como se não coubesse dentro dele, e sai com as chagas, né? O leproso tem uma desfiguração espiritual, e ela reflete para o físico. Esse problema, esse mal que estava dentro, sai para a pele, para o externo. Seria algum pecado, alguma falta grave que o desfigurou. Portanto, não é mais imagem e semelhança de Deus. Ela está falando aqui o conceito que eles tinham na época, tá, gente? Tá bom? Então, Israel cria o Vale dos Leprosos por conta dessa desfiguração. Não sacrifica, porque achavam que era uma coisa que tinha que ser resolvida com Deus. Mas no Antigo Testamento, utiliza-se essa condição da lepra para falar do inferno, que é uma situação que desfigura o espírito, que deveria ser a imagem e semelhança de Deus. O inferno tem o seu entendimento lá para a Igreja Católica, né, gente? Ela está falando do entendimento que eles tinham. Mas olha que coisa, ela própria comenta sobre o livro Memórias de um Suicida, que obviamente ela leu, né? No livro Memórias de um Suicida, a situação do suicida é análoga do leproso, que está num vale, são os desfigurados, porque o livro fala de uma desfiguração semelhante ao que a lepra é para o corpo. Então, ela está fazendo uma comparação com o conceito que eles têm de inferno e com o conceito que é mostrado no livro Memórias de um Suicida, que eles estão lá num vale, né, o Vale dos Suicidas. A escatologia católica descreve o inferno como um local onde as pessoas estão desfiguradas. Tem um agir e sentir opostos ao agir e sentir de Deus. Então, elas perdem aquilo que é próprio do humano, torna-se desumano. E aí, pessoal? Eu achei interessante essa fala dela, principalmente quando ela fala aqui, né? Que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E como a figura fica desfigurada, então ela perde essa semelhança com Deus. Então ela está totalmente distante, realmente, né? Querem comentar alguma coisa? Ninguém está falando nada. Fala, Lilian, o que você estava colocando lá, querida? Não, é que assim, ó, eu não tinha noção, né, que você faz a orientação do estudo e que você não consegue realmente ver, você me desculpa, mas não tem problema. Quando vai surgindo e eu não quero interromper, né, o teu raciocínio com o meu raciocínio, por isso que eu coloquei, mas está tudo certo. Mas pode falar, pode interromper, viu, Lilian? Não tem problema não, querida. Pode tá interromper. Mas você quer falar o que você colocou lá? Porque eu não sei o que você colocou. Não, é que já passou, na verdade, é quando você falou ali da cura da alma, né? Quer que eu volte lá? Não precisa. Pode ir adiante. Depois as meninas dão uma lidinha ali no chat, tá tudo certo. Obrigada. Bom, pessoal, com relação... Bom, alguém quer falar alguma coisa? Com relação a essa parte, era isso que eu tinha, que eu conseguia achar, tá? Quem foi que falou do texto do Evangelho dos Humildes? Quem foi que falou, gente? Fui eu mesma. É a Lilian. A Lilian. Ô, Lilian, eu posso Ah, colocar o texto aqui para a gente ver. capítulo 8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já tenho aqui, eu já estou com ele aqui. Se quiser, eu compartilho. É o 8, o leproso purificado. Então, peraí, deixa eu parar essa apresentação aqui. Aí eu posso compartilhar. Pode compartilhar, por favor. É que, na verdade, já foi colocado, né, sobre a doença, sobre a recuperação, sobre o físico, sobre a alma. Você já colocou tudo. Eu tinha... É isso mesmo. Então, vamos ler? Vamos ler, que é muito interessante. Então, vamos lá, ó.
Então, o leproso purificado. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. Você vê que interessante que ele fala limpar aí, né? Limpar. No versículo que a gente está estudando, ele fala purificai, né? Purificai, que vamos dizer, quase que um sinônimo de limpar realmente, né? Então, o bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Fascinada pela amorosa mensagem de Jesus, muita gente o seguia. Todavia, cumpre dividir em duas classes os que seguem Jesus. E a uma classe pertencem os que seguem com os lábios, sem jamais o sentirem. Olha o verbo sentir aí, que é a questão da sensibilidade que a gente falou, né? Sentirem no coração. Estes falam, mas não praticam. A outra classe é constituída pelos que seguem Jesus, esforçando-se o mais possível para viverem segundo os ensinamentos dele. Dada a extraordinária elevação moral de Jesus e ao seu perfeito conhecimento das leis divinas, fácil lhe era movimentar poderosos recursos fluídicos com os quais efetuava as curas. É de se notar, contudo, que o paciente devia estar em posição de receber a cura que implorava. Uma das condições que melhor predispunha o doente a merecer a cura que tanto ambicionava era alimentar uma fé viva que pudesse atrair o fluxo magnético de que Jesus irradiava. Aqui vemos o leproso criar a condição favorável, pois diz ao mestre: se tu queres, bem me podes curar. É como se ele afirmasse a Jesus: a minha fé em tua ação é muito grande. O resto depende de tua vontade, Senhor. E Jesus, notando que o leproso estava suficientemente preparado pela fé, respondeu-lhe: quero, isto é, agora que estás regenerado, eu posso curar-te. A lepra pertence à categoria das moléstias expiatórias. Aí, bem de encontro com o que a Glorinha estava falando no começo. É um dos mais dolorosos, porém dos mais enérgicos remédios para livrar a alma de pesados débitos contraídos em existências passadas. No Tribunal da Justiça Divina, o castigo é sempre proporcional à falta cometida. Por isso, os que são tocados por tão terrível enfermidade é porque tem grandes contas a liquidar, é o que a gente falou, né? Realmente é uma enfermidade, como a gente já tinha falado de enfermidades, mas é uma enfermidade bem mais grave, né? Um débito talvez bem maior, né? Em primeiro lugar, deverão dar graças ao Pai pela sublime oportunidade do resgate, que sua misericórdia lhes proporciona. Depois, encherem-se de fé, paciência, coragem e resignação. Quando a vontade de Deus os chamar novamente para o mundo espiritual, deixarão na terra o miserável corpo que lhes servia de cárcere e de tormentos, e seus espíritos, purificados das manchas dos crimes das encarnações anteriores, resplandecerão luminosos e felizes. Jesus, ao curar o leproso, não contrariou as leis divinas. As leis de Deus são imutáveis. Aconteceu que o leproso, pela sua resignação à vontade divina, tinha expiado suficientemente seus erros, purificando-se espiritualmente. Olha, purificando aí. E Jesus, vendo a fé de que o leproso estava possuído,
fez com que a cura de seu espírito se refletisse em seu corpo físico. Nesse trecho, aprendemos também que as expiações, isto é, os castigos, não são eternos. Não há castigos eternos. O fim de uma expiação depende unicamente da força de vontade de cada um. Conformar-se com a situação em que se acha é o primeiro passo para a cura do espírito. Cura essa que, no momento oportuno, se refletirá infalivelmente no corpo físico. O leproso soube sofrer resignadamente e, como recompensa e exemplo, mereceu a cura de Deus, que Deus lhe enviou por meio de Jesus. Muito lindo, né, gente? Muito, muito lindo. Obrigado, Jussarinha. Obrigado, Lilian. Eu só queria então colocar ali no item 4. Tem 1, 2, 3, 4 lá no começo, né? Então, lhe disse Jesus, vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para que lhe servir de testemunho a eles. Porque na época, quem mandava eram os sacerdotes. Isso. Eles tinham, tudo falava e a lei era deles. Então, aqui, Jesus não quis se confrontar, na verdade, porque como que um leproso vai sair de uma lepra de uma hora, né? E vai andar. Então, ele teria que se mostrar ao sacerdote que ele era a autoridade, mostrar que ele havia sarado para ele poder conviver novamente com o povo, né? Ele não poderia simplesmente entrar porque ele ia falar, foi Jesus. Daí, o que ia acontecer? Eles iam buscar Jesus e era um ato de que eles iam prender, porque ele sempre ficava na corda bamba, né? Qualquer coisa que viesse em desacordo com a lei mosaica da época, ele ia ser preso. Então, ele disse, não, você vai e se mostra. E para você poder estar dentro de todo o contexto da época, né? Ele não quis devogar nada, na verdade, nenhuma lei, mas é porque o leproso já estava em sequência, como a gente lê o texto maravilhoso, é assim, de se emocionar muito com esse texto, é muito lindo, né? Uhum. E para a gente ter a certeza que, como você falou, a nossa doença da alma, ela vai se mostrar no nosso corpo físico, né? E quando ela se mostra, ela sara, na verdade, no corpo físico, seria um reflexo de que a nossa alma está sarando, né? Muito lindo, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, minha flor. Eu que agradeço, né? Pra gente. É assim que tem que ser, viu, gente? Tem que trazer as coisas aí. Jussarinha, você tá com a mão levantada de novo? Fala. Estou. E como Jesus sempre fala no final, com eles, lembra com os 10 leprosos? Vai, não peques mais. Isso. E alguns retornaram e ficaram doentes novamente, porque não aceitaram, não fizeram a reforma, não se conscientizaram, continuaram com a lepra espiritual. Muito bom. Que legal, tomara que toda reunião alguém me traga um texto, entendeu? Tomara. Tomara, porque é assim que a gente tem que fazer. Deixa eu botar de novo o nosso aqui. Mais algum comentário, pessoal? Hã? Não? A Lília e a Sheilinha estão com a mão levantada. Ah, Fala, não, só a Sheilinha. Fala, Sheilinha. Então, né, eu estava pensando, é muito boa essa analogia que a irmã Ayla fez, eu gostei muito, né? Uhum. E aí eu estava pensando, né, essa desfiguração de humanidade que a lepra, naquela época, representava, porque ela desfigurava né, o físico, o corpo inteiro da pessoa, Uhum. Que começava e que tinha um sintoma fundamental, que era a falta de sensibilidade, e aí transferindo isso para o emocional, para o afetivo, para o moral, para o espiritual, falta de sensibilidade fraternal, por exemplo, né? Isso. Na pessoa, falta de amor ao próximo, né?
E hoje, a mesma hanseníase, ela não representa mais dessa forma esse cenário espiritual, porque tem cura, porque tem possibilidades, tem tratamento. Então, eu fiquei pensando, qual seria, né, hoje, que a gente já tem um pouquinho mais de maturidade espiritual, tem aí o espiritismo falando tanto para a gente, né, ensinando tanta coisa. Então, eu acho que é simples assim. Hoje, essa desfiguração, né, de humanidade, porque o que Deus quer de nós, digamos assim, é que sejamos humanos, não é que sejamos anjos, é que sejamos humanos, mas com uma humanidade ampla, né? Como Jesus veio aqui mostrar que cada um pode, que todo mundo pode brilhar o seu brilho, que somos deuses, né? Num sentido relativo, mas que se a gente conseguisse ser humano da forma que é possível ser, já estava muito bom, né? Então, o que eu acho hoje é que esses desfigurados, ou nós mesmos às vezes ficamos um pouco, mas não sei em que nível, mas os maiores desfigurados de hoje são aqueles que têm ódio, são os perversos, sabe? São os egoístas ao máximo, são aqueles que não conseguem amar o próximo. Esses são os leprosos de hoje. Isso. Né? Então, é isso. Talvez a ciência tenha nos livrado dessa doença espiritual aparecer na pele, aparecer tão claramente como antes aparecia. Mas ainda temos os leprosos espirituais, infelizmente. Com certeza. Né? Que são aqueles que abrem as torneirinhas das dores no mundo que a gente tem mesmo. Então, é isso que eu queria comentar. Né? Os leprosos, eles já são mais... Isso já se mostra mais na atitude mesmo do que na pele. Com certeza, né? Com certeza. E cá estamos nós, perto da separação do joio e do trigo, né? Então, o joio realmente está bem evidente aí, né? Com tanta divulgação, vamos dizer assim. Denise? Você levantou a mão, querida? Isso. É só para aproveitar o que a Sheila falou, é daí que ele fala, né, que nós somos semelhantes a Deus. A partir desse momento que a gente se afasta dessa centelha divina, que é a semelhança de Deus, é a semelhança que nós temos com Deus, que é esse ódio, esse egoísmo, né, aos extremos, né, é aí que a gente perde, né, a nossa semelhança, que nem o texto lá da irmã, né, falou, né, a gente se afasta dessa semelhança exatamente nesse ponto. Quanto mais a gente alimenta esse lado nosso que não é tão bom, né, a gente vai alimentando esse egoísmo, as raivas, porque você não faz como eu quero, né, é aí que a gente se afasta da semelhança de Deus. Muito bom, né? E como a Denise e a Geirinha falaram, né? Porque a gente tem ainda umas leprinhas assim, né? Que a gente precisa cuidar, né, gente? Todo mundo tem uma leprinha assim que precisa, né? Então, assim, vale a reflexão, né? Porque a cura a gente tem que admitir isso, humildemente admitir, né? E se você admite, você tem que buscar a cura, né? E a cura a gente sabe qual é, né? É que às vezes a gente se distrai muito dessa cura, né? Mas a nossa sorte é que, se é que eu posso chamar de sorte, é que Jesus é tão paciente com a gente, não tão paciencioso, né? Tão misericordioso, que um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. A gente deixa tudo isso de lado. Tudo bem?
Mais alguma coisa? Obrigado pelo texto lindo que foi. Eu vou colocar, tá, esse texto nos nossos slides depois, e quando eu compartilhar, eu coloco o texto também, tá bom? E vamos na outra parte, então, expulsar daimons. Expulsar daimons. Então, assim, ele já foi chamado de tanta coisa, né, de daimon, de capeta, de diabo, de sei lá, de tanta coisa, né? E a doutrina espírita vem nos auxiliar, né, com o entendimento do que seja essa questão aqui, né? E a gente vai entender que, como está aqui no próximo, né, que existem os daimons dentro de nós, e os daimons que a gente abre brechas para eles chegarem, né? A gente abre brecha, a gente permite, no fundo é isso. No fundo, a gente acaba permitindo, né? Mas vamos ler um pouquinho aqui, ó. Então, no âmbito externo, existem espíritos desencarnados que podem perturbar os encarnados por razões de vingança, às vezes por pura diversão, ou por razões das mais diversas, e até por amor. Eles acham que é amor, né? Eles ficam vinculados a certas pessoas encarnadas, segundo eles, por muito amor, mas, no fundo, acabam prejudicando o desenvolvimento ali das pessoas, né? E no âmbito interior, pode-se entender que cada um de nós temos nossos daimons internos, certas tendências que ainda fazem parte da nossa personalidade, que fazem parte daquilo que queremos expulsar do nosso mundo íntimo, expulsar, entre aspas, né, do mundo íntimo. Eu lembro da Sheilinha falando num estudo anterior, aí, aquela aldeia que a gente tem dentro de nós mesmos, né, aquele albergue que nós temos dentro de nós mesmos, que abriga todas as personalidades que nós já assumimos nas diversas encarnações, né? Alguns aspectos muito bons e alguns aspectos um tanto quanto complicadinhos, que é o que a gente precisa trabalhar, né? Então, ó, essas tendências abrem brechas, fendas na nossa casa mental, por onde aí sim os espíritos desencarnados podem atuar, influenciar, interferir. Quando esse espírito passa por um processo de evangelização, ele acaba expulsando, entre aspas, realmente, né, essas tendências, esses hábitos viciosos e inadequados, e aí sim o fato que causava o assédio é eliminado. Às vezes são grandes paixões, na verdade, e a gente sabe que Jesus não elimina as paixões, ele transforma as paixões, né? A gente vê isso muito em Paulo Estevão, né? Em Saulo, de Saulo para Paulo, né? Foi uma grande paixão que foi transformada, não foi eliminada, foi transformada, né? Mas vamos prosseguir aqui. Nós não somos perturbados porque somos assediados por espíritos maléficos ou infelizes. É o contrário. Nós somos assediados por eles porque apresentamos alguma perturbação, algum desvio. Exemplo, a mosca e a ferida. Quer dizer, a mosca, ela vai sentar naquilo que está estragado, né? A abelhinha vai procurar a flor, mas a mosca, ela encontra alguma coisa podre no meio de um campo florido, né? A doutrina espírita, junto ao Evangelho, nos fornece orientações adequadas e seguras para essa finalidade, nos auxiliando nesse processo de identificação dos nossos aspectos que devem ser modificados, transformados, fortalecidos ou eliminados alguns. Bom, então, o que eu coloquei aqui... Não, ainda não. Entre os enormes bens feitos à humanidade pela doutrina espírita, está o melhor entendimento do vocábulo demônio.
Antes do aparecimento da doutrina espírita, né, o termo demônio era entendido como seres vinculados eternamente ao mal. Por terem se revoltado contra o Criador, tornaram-se rivais deste. E o que é pior, para todo sempre. Então, esse era o entendimento que se tinha antes da doutrina espírita nos esclarecer algumas coisas, né? Com o esclarecimento trazido pelos espíritos codificadores, passamos a ver nesses infelizes seres apenas espíritos que, afastados provisoriamente do bem, tentam perverter a ordem do universo. Provisoriamente, porque a gente sabe que não há mal que sempre dure. Não é isso? Mas que, na verdade, em que forem crescendo, mas que na medida em que forem crescendo em sabedoria e verdade, vão se desvinculando do mal e se libertando do bem, que, por excelência, é o fim de todos. Então, não há mal que sempre dure realmente. Se existe um espírito voltado aí para, né, para perverter a ordem do universo, como está escrito aí, em algum momento ele vai ser modificado, né? Em algum momento. A espiritualidade vai continuar trabalhando com ele. Em algum momento, eu me lembro daquele livro Libertação, do André Luiz, né? Que conta a história do Gregório, vocês lembram? Ele está há séculos lá, há séculos trabalhando numa colônia lá, bem inferiorizada, né? E a mãe dele começa a fazer um trabalho, né? E pede auxílio e fala que há 50 anos parece que ele está se cansando daquela questão, olha só, né? Então ele já está lá há séculos e ela há 50 anos tentando modificá-lo, né? E percebe que ele já tem uma certa modificação. Então, vocês imaginam quanto que existe trabalho em cima de cada um de nós, gente, em cima de cada um de nós. Mas prosseguindo, há homens que estão vinculados a ideias enganosas. Devemos nos acautelar deles. Mas há outros que estão muito mais comprometidos com a desordem, desde muito tempo, como era o caso do Gregório. Esses são os mais perigosos, né? É exatamente o caso do Gregório. Esse é um tema muito interessante, porque é uma das coisas sobre as quais o Espiritismo veio nos trazer muito esclarecimento. Só esse livro, Libertação, do André Luiz, é fantástico com relação a isso, né? Por muito tempo, muitas pessoas tiveram medo por conta de superstições que atormentavam as pessoas. As pessoas tinham medo do diabo, né? Do capeta, sei lá, de coisa ruim. Mas a gente tem que entender a perspectiva espírita dessa palavra. Nós já tivemos diversos nomes que configuram a mesma ideia, né? Diabo, Satanás, demônio, súbito, né? Bom, na visão teológica, que foi a que assustou muita gente, nós temos a definição que eram alguns anjos que se rebelaram, tendo Lúcifer à frente deles, como seu chefe, seu rei, que passaram a agir em oposição ao propósito divino para a humanidade. Eternamente voltados ao mal e, portanto, vivendo em sofrimento. E que querem arrastar mais e mais almas para o mesmo sofrimento eterno. Esse era o entendimento que existia, né? Então, vamos ver o sentido da origem de algumas palavras. Por exemplo, diabo. Diabo, gente, deriva do grego diabolo. E a preposição di representa divisão. Então, diabolo é aquele que gera divisão, gera separação. Diabolos, aquele que se opõe, aquele que desune. Então, a gente pode dizer que aquele que calunia, gera maledicência, essas coisas. Esse é o sentido que vem do grego, da palavra diabo. É aquele que provoca a separação, provoca a divisão, né? Satanás. Satanás vem do hebraico satã, que tem o mesmo significado da palavra diabolos, do grego. Então, significa o mesmo, né? Que significa adversário, aquele que se coloca contra, o inimigo, adversário, antagonista. Esse era o sentido da palavra para o hebraico.
E demônio? Demônio vem de daimon, que vem do grego, que significa espírito. Olha que interessante. Significa espírito. E aí tem aquela história que Sócrates tinha o seu daimon, com o qual ele conversava. Então, ele conversava com algum espírito. Ele era um médium que tinha a possibilidade de estar conversando com algum ser desencarnado, né? Que ele trocava ideia com ele, se aconselhava com o espírito. A ideia de daimon ser um espírito mau veio muito depois disso. O daimon de Sócrates o orientava, eles conversavam. Então, a ideia foi meio que deturpada ao longo do tempo, né? Então, vai. A origem das palavras nos faz entender a ideia original e que, aos poucos, foi sendo modificada, deturpada e acabou sendo relacionada com aqueles seres eternamente voltados ao mal, chefiados por Lúcifer, que era a visão teológica. E o Espiritismo vem esclarecer para a gente e trazer uma nova visão do que poderia estar se referindo a Jesus quando fala nesse versículo de Emmanuel, que Emmanuel comenta, está no livro Pão Nosso, capítulo 164, que é O Diabo, o título do texto de Emmanuel. E ele comenta isso aqui, ó. Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Olha que coisa que Jesus fala. Como assim? Ele vira para os 12 e fala, um de vocês é diabo? Então, como que a gente tem que entender isso? Então, agora, gente, eu coloquei o texto do Emmanuel, e fui colocando uns comentários que eu fiz, tá? Mas vocês interfiram, por favor, tá? Então, vamos lá, ó. É uma fala de Jesus, essa fala aqui, ó, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é o diabo, né? Então, é uma fala muito forte, né? Como assim? Quer dizer que entre aqueles 12 discípulos, mesmo convivendo com bestia há tanto tempo, havia ali um demônio, um diabo? A gente não pode entender aí nessa fala de Jesus aquele ser eternamente dedicado ao mal, chefiado por Lúcifer. Só um instantinho, Sheila. Aí temos as interpretações que podem nos dizer que acontece que existem espíritos inferiores que nos atormentam, nos influenciam e que podemos tomar a postura. Se assim posso dizer, de um diabo, mas foi pela influência dele. Fala, Xeninha. Bom, pelo que você acabou de definir ali atrás, um de vós é diabo, ele poderia ter dito, um de vós é adversário. Um de vós está trazendo alguma divisão. Não precisa ele falar, a gente assimilar essa compreensão da palavra diabo que você acabou de dizer, né? Que você disse agora depois. Sim. Então, alto lá, assim, né? Então, eu acho que Jesus podia estar dizendo isso. Um de vós é adversário, um de vós está dividindo aí, não está entendendo, sei lá. Então, só isso que eu queria falar. Sim, é um bom entendimento, né? Mas aí a gente vai ver o texto do Emmanuel e ver o que ele fala. Quer ver? A única parte aqui. Alguém mais levantou a mão? Não? Tá. Vou voltar aqui só uma coisa aqui. Olha, então acontece que existem espíritos inferiores, sim, que nos atormentam, né? Que nos influenciam e que podemos tomar a postura, se assim posso dizer, de um diabo, de alguém que, como a Cristelina falou, que desconstrói, que separa, né? Mas a gente sempre fala que é por influência deles, né? Então, são as tentações que nos aparecem pela frente. Os espíritos obsessores, terríveis. Isso que a gente normalmente fala, né? E que levam a gente a cometer alguns desatinos. É isso que acontece? Acontece, meus amigos, que se algum espírito obsessor consegue nos influenciar de alguma coisa, significa que ainda existe em nós
alguns elementos, algumas tendências que ainda trazemos, nas quais eles encontram ecos para trabalhar e conseguir nos influenciar. Temos que entender que as tentações não vêm de fora. Nós só caímos nas tentações quando ainda temos em nós uma predisposição para aquela atitude. Portanto, podemos concluir dessa fala de Jesus que existem momentos em nossa vida que ainda agimos segundo certas vibrações de baixa frequência. Então, nessa fala de Jesus, diabo representa esses momentos, essas particularidades, facetas da nossa própria personalidade. Espíritos malfeitores só conseguem nos influenciar porque nós ainda temos parcelas de diabo, entre aspas, dentro de nós, parcelas de intenção de separação, de discórdia dentro de nós. Lembrando que todas as falas de Jesus não eram dirigidas apenas às pessoas que estavam à sua volta, mas para todos nós, em todos os tempos, são palavras de vida eterna. Vemos que essa fala tão forte de Jesus, e um de vós é diabo, vale para todos nós. Vale para todos nós. Essa fala de Jesus tão forte visa nos alertar a todos nós, a essa reflexão. Quanto de diabo que eu ainda tenho dentro de mim, né? Que de vez em quando aflora, porque a gente tem uns pitis de vez em quando, né? A gente não pode terceirizar a responsabilidade dos nossos atos. Não podemos terceirizar a responsabilidade a esses que denominamos espíritos obsessores. A responsabilidade é sempre nossa, em todas as atitudes. Mas vamos para o texto do Emmanuel, tá? Então, primeiro, o que está em preto é o texto do Emmanuel, o que está em azul é só um comentário, tá? Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal dominando num inferno sem fim. Como dissemos, muitas pessoas se angustiaram ao longo da história devido a esse conceito teológico. Prosseguindo. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Outro receio que atormenta muitas criaturas é o medo do umbral, das regiões trevosas, que tantas vezes são descritas como tenebrosas. E sim, Emmanuel, na sequência, nos fala que elas existem certamente. E essas regiões aparecem nas mais diversas condições, desde as não tão terríveis às mais tenebrosas e sofredoras condições. Entretanto, as criaturas que eventualmente forem conduzidas para essas regiões, assim acontece devido exclusivamente ao fato de que já cultivavam dentro de si, enquanto encarnadas, essas vibrações. Serão conduzidas, portanto, por pura sintonia de vibrações. Então, quem não cultiva essas vibrações dentro de si, não há por que ter receios. Sim, Emmanuel continua, né? Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Vejam como as coisas vão se esclarecendo, porque Jesus disse, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Olha, Emmanuel fala, basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Jesus não poderia estar se referindo àquele Lúcifer poderoso que chefiava os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Nos lembramos de outra passagem para nos esclarecer ainda mais. Num certo momento, quando Jesus pergunta aos discípulos
Quem as pessoas diziam que ele era? Um diz que falava que era Elias, outro que era João Batista, outro que era o profeta Jeremias. E Jesus pergunta, mas vocês, o que dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus que vive. E Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Entretanto, logo depois, Jesus faz um anúncio do Calvário, e o mesmo Simão, intuído por Deus, nosso Pai, agora atendendo às questões de apego, de retribuições, desejos e aos imaginados privilégios divinos, diz a ele, não, mestre, Deus não vai permitir que isso aconteça contigo, ele terá misericórdia. E Jesus responde para ele, vai para trás de mim, Satanás. Vocês lembram dessa passagem? Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Então veja, em dois momentos próximos, Simão recebe uma ótima intuição divina e logo depois, pela sua atitude, Jesus o chama de Satanás. Ele não era o Satanás, a figura lendária, mas estava refletindo naquele momento uma atitude contrária ao plano divino. São os momentos diversos que podemos apresentar na mesma existência. É o que a gente acabou de falar, que a gente tem um pouco de leprinha dentro de nós, mas a gente tem um pouco de diabinho também dentro de nós, que de vez em quando aflora. Continuando, Emmanuel. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Mas se diabo, Satanás, representa uma parte de mim que ainda mantém certas tendências complicadas, eu sou uma força contrária ao bem? Quando eu dou vazão a essas tendências inferiores, que ainda resistem dentro de mim, sim, estou agindo contra o bem. Mas Emmanuel nos esclarece e tranquiliza. Quando o homem o descobre, dentro de você, né, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Ou seja, meus amigos, sempre importante o conhecer-se e identificar em nós o que precisa ser trabalhado. Precisa dar combate a essas facetas de Satanás, essas expressões diabólicas que ainda trazemos. Muito importante termos a coragem e humildade de nos reconhecer com certas tendências, com certos pensamentos, sentimentos. Necessário se faz dar-lhe combate, como diz Emmanuel. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Verdade essa que o Espiritismo nos traz. Veja o quanto o Espiritismo nos auxilia, nos esclarecendo. Porque como a gente poderia interpretar essa fala de Jesus sem o esclarecimento do Espiritismo? Voltando a Emmanuel, né? E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se, entre os 12 apóstolos, um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Ou seja, dentro dos 12, havia quem poderia cair em determinadas situações e se converter em diabo, segundo Jesus, que se dirá entre nós. Portanto, que possamos estar vigilantes a cada momento. Vigiai e orai. Busquemos nossa conexão com o mais alto e busquemos analisar cada ato, cada pensamento, cada sentimento e buscar o bom combate. Tudo posso naquele que me fortalece. Roguemos forças ao nosso mestre querido
para que estejamos sempre firmes na condução de nossas decisões, que elas estejam sempre pautadas na mensagem gloriosa de nosso Mestre, Jesus. E aí, crianças? Fala, Jussarinha. Eu sempre falo que nós temos um pouquinho de cada um desses 12, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente se identifica. Então, esse daimon está dentro de nós também, né? E que temos que trabalhar realmente, como está falando aí, como você falou. Primeiro, a gente ter essa consciência que nós temos e que temos que não dar abertura para ele poder se mostrar a garrinha de fora. Vamos educá-lo devagarzinho, através do Evangelho, tentando, estudando, como a gente está fazendo aqui, para compreender e que nisso a gente começar a moldar esse barro, né? Fazer um vaso bonito para receber aquela água viva, pura de Jesus. Muito lindo, Jussara. Realmente, receber a água viva que jorra de Jesus. Coisa linda que você falou. Fala, Yara. A minha fala é uma pergunta meio reflexão. Val, naquele momento, se você puder voltar, em que Pedro fala para Jesus que isso não iria acontecer com ele, porque Deus não permitiria, né? Está aí nesse pedacinho, é porque a gente lê na tela com óculos multifocal, é horrível. Não dá para ver, depois eu vejo. Você quer que eu leia de novo, é isso? Só esse pedacinho, por gentileza. Olha, voltando aqui então, né? Primeiro Jesus pergunta para os discípulos quem que as pessoas diziam que ele era, né? Sim. Então, um dizia que era Elias, outro João Batista, outro Jeremias, etc. Mas ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, que vive. E aí, um pouco depois, aí Jesus diz para ele, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele foi bem intuído por Deus aqui, né? Para dizer... Aí a gente percebe que a intuição veio do alto, né? Isso. E aí, só que um pouco mais à frente, Jesus começa a falar do Calvário, do anúncio do Calvário, né? E aí Simão Pedro fala, não, mestre, Deus não vai permitir que isso aconteça contigo, ele vai ter misericórdia. Por quê? Porque ele estava aqui pensando o quê? Como ele fala aqui, os imaginários privilégios divinos, né? Nas retribuições, quer dizer, ele estava pensando assim, não, eu estou sendo bonzinho, então não vai acontecer nada de ruim comigo. Então, será que nessa hora, a influência, que já não era mais do alto, né? Era dali do lado, não era para justamente mexer com a vaidade de Jesus, sendo ele filho de Deus Pai, talvez não seria a fala, abre aspas, né, desse Satanás, que estava mexendo com o quê? Com a vaidade, com o orgulho, que nós, o tempo todo, somos, vamos dizer assim, somos sensibilizados por isso, né? Porque nós ainda trazemos muito. Mas Jesus por ser um espírito puro, ele já tinha isso depurado, obviamente, de dentro dele. Então, ele percebeu, talvez ele tenha ali, ficou eu pensando, supondo, né? Dividindo com vocês. Talvez ali ele tenha enxergado que a fala não era propriamente de Pedro, porque até mostra aí nesse texto, né, o antagonismo da linha de raciocínio de Pedro, né? E ali, naquele momento, ele está bem, vamos dizer assim, bem sintonizado com as vibrações mais baixas. Então, talvez eu entenda que ele ali quisesse tocar Jesus pela vaidade, pelo orgulho, que o espírito, né, que estivesse ali influenciando ele, achava que Jesus poderia se deixar levar por isso, como nós fazemos o tempo todo. Talvez não fosse esse o momento. Interessante, muito interessante sua colocação, Yara. Perfeitamente, né? Poderia ter sido uma influenciação que Simão Pedro sofreu de um espírito que realmente quisesse
quisesse abalar Jesus, vamos dizer assim, pela vaidade, né? Mas a gente tem que entender que Simão Pedro só deu essa abertura para essa influenciação, porque ele se vinculou às questões mais transitórias, né? Os desejos, as retribuições, como está falando aí, as questões mais de apego, inclusive, né? Então, ele só deu abertura para essa fala, porque ele já começou, o pensamento dele começou a trabalhar no outro campo, né? No outro campo. Mas muito legal isso que você falou, muito legal. É só uma questão até porque faz com que a gente entenda que o quanto vulnerável nós somos, né? Exatamente. O tempo todo, né? Independente de estarmos na doutrina 1 ano, 10 anos, 30 anos, nós somos vulneráveis, né? Então, a gente tem que, como você bem colocou, orar, vigiar, né? E eu digo vigiar a gente, né? Muito vigiar legal. nós mesmos. E tanto é, né, como você falou aí, tentando, vamos dizer, ferir a Jesus ali na sua vaidade, né, que ele espírito, né, íntegro ali, já fala, sai para trás de mim, né, sai para trás de mim, Satanás. Ou seja, não venha provocar aqui a divisão, né, não venha permitir aqui que as coisas se desvirtuem, vamos dizer assim também, né. Sheilinha? Jesus expulsou o daimon do Pedro nessa hora. Com certeza. Ele deve ter levado um baita susto. E aproveitando só um detalhezinho, Valdete, quem se coloca à frente é aquele que se coloca em posição de combate. Esse espírito, ele achava que ele, de repente, teria condições de enfrentar Jesus de igual, né? Quem está atrás, a nada me faz parte do meu campo visual. Então, eu acho que a palavra dele tem essa sutileza, né? Põe-se atrás de mim, ou seja, não atrapalhe, não queira interferir no processo, né? De que eu estou aqui, no caso dele ali, educando, trocando, conversando, né? com os discípulos, né? Então, ele na fala dele, talvez assim, até eles lá não tivessem entendido o sentido, mas provavelmente aquele espírito entendeu que era com ele, sim, né? Com certeza. Com certeza, é um orgulho, né, muito grande, fala, né, tomando conta aí de poder interferir nas decisões de Jesus, né? Onde já se viu uma coisa dessa. Né? Alcione? Interessante, né, Val, que eles, Pedro e os apóstolos, os discípulos na época, conheciam as Escrituras, né? Sabiam que pela Escritura o Messias ia passar tudo isso, mas eles não tinham ainda essa certeza que ele era o Messias, então, não é? Que haveria haveria aí todo esse trâmite aí com o mestre, né? E é igual a gente conhece o Evangelho, ama, todo dia a gente dá uma estudada, pelo menos pequena, lá com a Jussara, né, Jussara? Mas a gente esquece, caramba, não é bem assim, é para perdoar. Então, é por isso que a gente tem que repetir todo dia essas mesmas lições, para uma hora fazer parte, né? Anexar o nosso patrimônio mesmo, né? Então, Pedro é um discípulo impressionante, né? Era um coração imenso, amava imensamente Jesus, né? Mas ainda dá esse exemplo aí para a gente dar uma dobrada na nossa cerviz, como eles falam. Então, para você ver como são os momentos, né? Porque anteriormente ele fala, tu és o Cristo, ele admite, ele acha que é o Cristo mesmo, né?
mas logo depois ele age de maneira contrária, né? Então, são realmente os momentos da nossa vida aí que a gente... que ainda não estão automatizados dentro da nossa casa mental, né? São conhecimentos que a gente tem, mas a gente ainda não sente na profundidade, né? Lembrando da fala da Alcione lá, acho que foi a Jussarinha que falou, né? E a gente está na fase ainda do conhecer, do conhecer e meditar sobre aquilo, mas a gente ainda não né? Em alguns momentos a gente ainda vacila porque aquilo realmente ainda não está fazendo parte completamente de nós, né? Algumas coisas estão, mas outras coisas ainda não estão tão sedimentadas, né? Não estão tão automatizadas dentro de nós, e faz com que os nossos diabinhos, de vez em quando, ponham as garras de fora, como falou a Jussara, né? Põe as garras de fora, os dentes, mostra os dentes, assim, né? Ou a nossa leprinha também se apresenta, né? O Val, Oi, querida. é interessante a gente observou que deu uma vacilada, ter a coragem de ir à pessoa e pedir desculpa, fulana. Ontem eu fui agressiva com você, né? Então, não seja com quem for, ter essa coragem, pessoal, olha, pisei na bola, como se fala, você me desculpa. Ah, mas nem sei o que foi. Sabe sim, foi isso, isso, isso. Aconteceu comigo essa semana passada, aqui no prédio, entendeu? Eu falei uma palavra e fora do contexto, estava meio... e ela me deu um troco, entendeu? Eu vim para casa e falei, caramba! Aí, à noite, meu anjo da guarda, que às vezes ele está atento comigo, eu falei assim, amanhã eu vou lá pedir desculpa ao fulano. E fui lá, ela trabalha na administração aqui no prédio. Tive essa oportunidade. Agradeço a Deus. É muito bom. É muito bom. Falado isso. É muito bom quando... o bolo encroa, né? Isso, muito bom. É bom quando a gente realmente consegue reconhecer, consegue tomar a atitude reversa, né, de retomar a posição e reconhecer o erro e tentar retificar, né, e tentar retificar. Isso é muito bom. Você quer continuar falando? Você está com a mãozinha levantada? Não, né? Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa? Eu tenho a impressão que nós vamos parar por aqui, porque falta pouco tempo aqui para a gente... Na semana que vem a gente vê a última parte, porque senão a gente vai ver correndo, aí não... Acho que não é legal, né? Então, paramos por aqui, agradecendo demais a todos aí que contribuíram, principalmente para a Lilian, que trouxe um texto aí. Por favor, façam isso, gente. Quando vocês, né, encontrarem um texto, comenta que a gente coloca aqui. É muito, muito bom. E só enriquece o estudo. É assim que tem que ser realmente. Tá, gente? Só posso agradecer a Jussarinha também que compartilhou aí. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Foi uma reunião excelente. E, se Deus assim o permitir, semana que vem agora a gente está de volta, tá bem? Continuando aí o mesmo versículo, tá bom? Então, até. Até. Tchau.